O livro de Isaías nos diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? É uma pergunta espetacular que Deus faz. Porque Ele começa falando para cada um de nós o seguinte: com quem vocês irão me comparar? Isso é Isaías capítulo 40, versos 25 e 26. E é por isso que Deus diz de uma forma tão bonita: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele as chama pelo nome, e por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar. Quando nós ouvimos essa palavra do Senhor Deus, eu gostaria que você imaginasse o seguinte: que no universo, isso é um fato científico, existem 10 vezes mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. 10 vezes mais. E é esse Deus que diz assim: eu conheço cada uma pelo nome. É fantástico isso. Porque muitas vezes nós não estamos habituados com esse tipo de coisa. A gente só ouve o Senhor Deus falando: eu conto as estrelas. E nós olhamos para o céu, vemos meia dúzia de estrelinhas e nós temos a tendência de achar que também nós temos condição de contar. Só para você ter uma ideia do que o Senhor Deus está propondo ali, pegue um pouco de areia, leve para a sua casa, coloque sobre a mesa, conte quantos grãos de areia estão ali. Depois, calmamente, dê nome a cada um deles. Agora misture-os e procure dizer qual é qual. Pegue todos os grãos de areia desse planeta e faça isso. Pegue 10 vezes mais do que isso e faça isso. Daí talvez você vai começar a ter uma ideia de quem é esse Deus. Uma outra passagem também ali em Isaías, muito bonita, diz assim, que o Senhor Deus mediu os céus a palmos. A grandeza do universo é tal que nós não podemos descrevê-la em quilômetros. Na ciência nós usamos uma outra unidade de medida. Por ser tão grande, nós usamos algo chamado de ano-luz. Ano-luz é aquilo que a luz percorre em um ano, em 365,25 dias. 365 dias e um quarto de dia. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em um ano a luz teria percorrido 9,5 trilhões de quilômetros. O universo de uma extremidade até a outra, pelo menos até onde nós sabemos, ele pode ser um pouco maior do que isso, ele possui 93 bilhões de anos-luz. Então, se você quiser saber em quilômetros, você precisaria multiplicar 9,5 trilhões por 93 bilhões. Isso é algo que a nossa mente não consegue entender. Mas o que a Bíblia nos diz é que o Deus que nós cremos, Ele simplesmente mediu os céus a palmos. Dá para imaginar o tamanho do Deus que nós servimos? É por isso que a ciência é algo fascinante. Eu sou formado em física e matemática, sou um cristão, creio na criação, creio que o livro de Gênesis, capítulos 1 e 2 são literais, que toda a verdade a respeito da origem do universo, da terra, estão naqueles 2 capítulos da Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Como é que alguém da área da ciência conseguiria crer nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? É justamente por trabalhar na área da ciência que fica mais fácil. Seria mais difícil se eu não trabalhasse na área da ciência, seria um pouquinho mais difícil. Mas por estar dentro da ciência, é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, o que eu gostaria de gastar um pouco de tempo com vocês é compartilhando um pouco a respeito dessa ideia da ciência e a nossa fé. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que a ciência, a verdadeira ciência, ela não é contra a nossa fé. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que diz o seguinte, que toda ciência devidamente estabelecida e toda escritura, toda a Bíblia corretamente interpretada, nunca entrarão em contradição. Deixe-me dizer o porquê eu creio nisso. E a resposta não é muito difícil, porque se você for lá no livro de Romanos, no primeiro capítulo, no verso 20, ali nos é dito o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Essa expressão coisas criadas na língua grega é uma palavra só, eu tenho dito por onde eu tenho passado aí, é a palavra poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Ou seja, a natureza nada mais é do que um outro livro que Deus escreveu, é um poema de Deus, para que nós aprendamos a ler, a conhecer,
a curtir esse poema. Então a natureza é um livro que Deus escreveu. Esse livro nós poderíamos chamá-lo de uma forma muito apropriada de o livro das obras de Deus. Então existe um livro, o livro das obras do nosso Deus, está aí fora para a gente. E tem um outro livro que ele escreveu também, que esse eu e você conhecemos, que é o livro das palavras de Deus, a Bíblia. Então nós como cristãos temos 2 livros para estudar. Nós estudamos o livro das suas palavras, a Bíblia, e o livro das suas obras, a natureza. É por isso que eu disse que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada não entram em contradição. Porque a ciência devidamente estabelecida, ela estuda esse livro das obras de Deus e chega às mesmas conclusões que Deus quis que nós chegássemos. Essa é a ciência devidamente estabelecida. E a Bíblia corretamente interpretada significa que nós entendemos exatamente aquilo que o Senhor Deus quis dizer naquele texto. Quando essas 2 coisas estão juntas, é fascinante. Mas as pessoas têm dificuldade, e nós temos muita dificuldade nisso, porque nós vivemos uma época onde conhecimento não é algo que nós buscamos mais. Eu até comento, eu brinco com as pessoas, mas tem gente mais preocupada em saber se o Neymar escovou o dente de manhã cedo, lá no Instagram ou no Facebook, ou seja lá o que for da vida, do que abrir a palavra do nosso Deus e ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer. Percebe? Nós vivemos uma época assim muito esquisita, muito esquisita. E o livro de Provérbios, o homem mais sábio que já andou na face dessa terra, além do próprio Senhor Jesus, abaixo dele obviamente, foi o rei Salomão. Ele diz o seguinte: de tudo aquilo que você puder adquirir, além de prata e ouro, muito dinheiro, pode ser dólar, pode ser euro, o que você pensar, muito mais do que tudo isso, adquire conhecimento. Esse foi o conselho do homem mais sábio que já andou na face desse planeta, além do Senhor Jesus. Um homem de grande sabedoria. Ele teve tudo aquilo que eu e você sempre quisemos ter. Teve tempo de montão, teve dinheiro de montão, uma inteligência, um montão de inteligência, se puder colocar dessa forma. Ele teve oportunidade de fazer projetos espetaculares. E depois de fazer todas essas coisas, ele dá um conselho tão interessante como esse: adquire conhecimento. Ele poderia ter dito: ganhe mais dinheiro, faça uma boa aposentadoria, planeje bem a sua vida. Mas ele disse o quê? Adquira conhecimento, obtenha conhecimento, procure conhecimento, procure ganhar conhecimento, mais do que você procura ganhar dinheiro, mais do que você procura todas as coisas na sua vida. Busque conhecimento. Existe uma razão para isso, e é sobre isso que eu queria tratar com vocês, portanto. Deus escreveu 2 livros, acabei de dizer. Um, o livro das suas palavras, o outro, o livro das suas obras. Esses 2 livros são espetaculares, porque ao lermos esses 2 livros, nós começamos a entender um pouco de quem é esse Deus. Na Bíblia nós encontramos expressões muito bonitas a respeito da grandeza dele. Eu tenho dificuldade às vezes de conversar com pessoas, e isso é porque eu sou formado em física e matemática, não é porque eu sou esquisito não, porque esquisitos são aqueles que não fizeram física e matemática, porque eles acham que sabem e não sabem nada. Mas então a gente fica assim mais tranquilo, mais sossegado, porque lá em casa ninguém da minha família fez física e matemática, eu sou o único. Então minha esposa fez outra área, eu tenho 3 filhas, cada uma em áreas diferentes, então eu sou o único normal na família. Eu sou daqueles que falam assim: o sol não está brilhando, o sol, nós não sabemos, desculpa, vamos começar de novo. Nós não sabemos se o sol está brilhando agora. E as pessoas estão olhando lá fora, vendo um dia ensolarado. As pessoas falam: o cara é louco. Não, eu não sou louco, eu sou o único racional da turma. Só, mas como? Todo ensolarado lá fora está dizendo que você não sabe se o sol está brilhando agora? Correto, porque a luz que sai do sol demora 8 minutos e 17 segundos para chegar até aqui. Então a luz que nós estamos vendo do ensolarado lá fora saiu do sol há 8 minutos e 17 segundos atrás. Agora nós não sabemos se ele está brilhando. Nós sabemos que ele estava brilhando há 8 minutos e 17 segundos atrás. Percebe? Eu sou o único normal. As pessoas falam: não, ele está brilhando agora. Você não sabe, vai que ele explodiu. E tem outras coisas, só dei uma delas para vocês que é bem interessante. Mas percebe a nossa dinâmica de adquirir conhecimento? Muitas vezes quando nós buscamos esse conhecimento que vem lá do alto, que é o conhecimento que nos revela, nos mostra quem é esse grande Deus, através da sua palavra e através da sua criação. Esse conhecimento é o que Deus quer que nós tenhamos. E essa é a razão do porquê ciência existe.
Ciência nada mais é do que conhecimento, conhecimento adquirido, conhecimento acumulado. E Deus nos convida a termos esse tipo de conhecimento também. Porque esse tipo de conhecimento nos ajuda a entender melhor todas as coisas que foram criadas, não somente isso, mas o porquê elas existem. Deixe-me dar um exemplo. No livro de Romanos que eu mencionei para vocês, no capítulo 1, verso 20, eu só peguei o finalzinho dele, que fala por meio das coisas criadas, mas o texto é muito bonito porque ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente são vistos por meio das coisas criadas. Olha que contradição interessante. Atributo invisível sendo visto claramente. Ué, mas se é invisível, como é que a gente consegue ver claramente? Porque é invisível. Então, como se vê claramente? O texto nos diz como esses atributos invisíveis podem ser vistos claramente. Ele diz que é por meio das coisas criadas, ou seja, por meio da natureza. Por meio da natureza eu consigo ver esses atributos invisíveis de Deus. Eu tenho citado um dos exemplos principais, porque talvez seja aquele que as pessoas têm mais dificuldade. Quer ver? Pessoas chegam para mim e perguntam o seguinte, eu trabalho fazendo pesquisas, então tenho amigos que são ateus, e eles muitas vezes falam assim: tá, você acredita em Deus, então quando Deus teria surgido? Essa é uma pergunta muito interessante. Ou então uma outra pergunta que é muito parecida com essa é a seguinte: quem criou Deus? São perguntas bem interessantes, mas só mostram o quão ignorantes essas pessoas são. Por quê? Vamos parar e pensar um pouquinho. Quem criou Deus? Bom, se algo teria criado Deus, obviamente Deus não pode ser Deus, porque agora Deus passa a ser criatura, porque Ele foi criado. Então, esse que teria criado Deus, Ele deve ser o Deus então. Agora, se esse criou aquele que nós chamávamos de Deus, quem será que criou esse que criou aquele que nós chamávamos de Deus? Tem que ter um outro que criou esse para ter criado aquele e chegar até nós. E daí, já percebeu que não vai parar aí, né? E daí quem criou esse que criou aquele que tinha criado aquele outro? Ou seja, isso daí é o que nós chamamos de raciocínio infinito, que não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus nunca foi criado. Você fala, mas isso não faz sentido. Quer ver como faz sentido? Isso está ligado com aquilo que se chama ser eterno. Esse ser eterno, isso é um atributo invisível de Deus. Eu não consigo ver isso, você não consegue ver isso, ninguém consegue ver isso. Você fala, mas a Bíblia diz que pode ser claramente visto por meio das coisas criadas. Agora sim. Olha que fascinante. Quando que Deus foi criado? Pergunta errada. A pergunta deveria ser assim, que também não faz sentido, mas a pergunta deveria ser dessa forma: quando Deus criou o tempo? Porque o tempo é que foi criado, não Deus. Deus já existia, o tempo foi criado, porque Deus é eterno. Para que nós entendêssemos o que significa ser eterno, o que Deus fez? Ele criou o tempo. Agora eu sei o que é hoje, eu sei o que é amanhã, eu sei o que é ontem, eu sei o que é daqui 1000 anos, eu sei o que foi 1000 anos atrás. Agora eu consigo entender o que significa ser eterno, por meio de algo que Deus criou, a saber, o tempo. Percebe como agora um atributo invisível de Deus pode ser claramente visto? Para e pensa. Nós cantamos agora de pouco a respeito dessa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Como que a gente sabe que a vontade de Deus para com a nossa vida é boa, é perfeita e agradável? Porque a palavra dele nos diz. Mas que garantia eu tenho que isso é verdade? Ah, porque a Bíblia diz. Mas como é que você sabe que o que a Bíblia diz é verdade? Ah, porque a Bíblia diz a verdade. Eu sei disso, mas como é que você sabe que ela diz a verdade? Deixa eu colocar de uma outra maneira. Como você e eu sabemos que o céu existe? Ou que o inferno existe? Como eu já disse para vocês, eu tenho alguns amigos que são ateus, e às vezes nós temos algumas conversas muito interessantes. Algumas vezes eles me perguntam a respeito do inferno, e a minha resposta é bem tradicional. Falo, olha, eu não pesquiso muito nessa área porque eu não estou indo para lá, eu acho que você deveria pesquisar mais a respeito dessa área. Não é o meu destino final, eu tenho uma outra área que eu sei para onde eu estou indo, e essa área eu tenho pesquisado um pouquinho mais.
Porque afinal de contas, será que o inferno ele é adiabático, ele é entrópico? Se você não entendeu nada disso, porque você não mexe com ciências. Ou seja, como é que funciona o inferno? Eu falei, eu não sei como é que funciona, não tenho interesse em saber. Não, mas é tão importante saber. Eu falei, é importante saber para onde você está indo. Percebe? Quando nós tratamos dessas questões, eu trato isso com os meus amigos, eles falam assim, mas como é que você sabe que o céu e o inferno existem? Eu falo, é simples. O rio Nilo existe? Claro que sim. A Bíblia fala do rio Nilo. O rio Tigres e o Eufrates, eles existem? Claro que sim. A Bíblia fala do rio Tigres e do rio Eufrates. As montanhas do Ararat existem? Claro que sim. A Bíblia fala das montanhas do Ararat. O Monte Sinai existe? Sim, a Bíblia fala do Monte Sinai. O Império Caldeu, Assírio, Babilônico, Romano, Grego, Medo-Persa, eles existiram? Sim. Então a Bíblia fala de todos eles. Artaxerxes, Xerxes, Nabucodonosor, Dario, Ciro, eles existiram? Sim. Então a Bíblia fala de todos eles. Jerusalém, Babilônia, Ur, Nínive, essas cidades existiram? Algumas até existem ainda? Sim. Então a Bíblia fala de todas elas. Se em todas essas áreas que são testáveis a Bíblia está correta, por que naquelas que não são testáveis a Bíblia estaria errada? Percebe? Por que céu e inferno não existiriam? Todos os lugares que são testáveis que a Bíblia fala, nós já encontramos até uma civilização chamada Hitita, que é a civilização do povo Eteu, que ninguém acreditava que existia. Está lá na Turquia. O nome da capital desse povo era Hattusa. Nós encontramos a cidade, encontramos a maneira de escrever, os documentos, sabemos traduzir até mesmo os documentos deles agora. Espetacular, do jeito que a Bíblia nos dizia. Percebe? Como que eu sei que a vontade do Senhor Deus é boa, é perfeita e agradável? É porque nas Escrituras Ele dá uma quantidade imensa de evidências dizendo que é. Eu posso testá-las. Por isso que nós temos confiança na veracidade da palavra do nosso Deus. Mas fica um pouco mais difícil quando a gente chega logo no comecinho da Bíblia, não é verdade? Porque para e pensa, livro de Gênesis e a ciência de hoje, rapaz, meio difícil. Porque afinal de contas, tudo é um Big Bang da vida, né? Ou seja, o universo começou no Big Bang. Eu por muitos anos acreditei no Big Bang, acreditei também na teoria da evolução. E algumas pessoas pensam que eu mudei de ideia porque eu me converti. Não, eu já era convertido antes. Eu só mudei de ideia porque daí eu comecei a estudar ciências. Eu fui atrás da evidência, ou das evidências, por melhor dizer. E foi fascinante essa busca, porque uma das coisas da ciência, que para nós deve ser algo fascinante, é você ir atrás da verdade. Não interessa onde essa verdade, onde essa busca vai te levar. Você quer conhecer a verdade. Quer ver? Por exemplo, se nós depois de estudarmos, pesquisarmos e pesquisarmos, chegarmos a uma conclusão final, que o universo e a vida foram criados, cumprimos a nossa missão de cientistas ou não? Plenamente. Sabemos como tudo começou. Percebe? A dificuldade hoje que nós temos é que se não for uma opção, não pode ser ciência. Não é assim. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa conotação para a gente, que estamos dentro da questão de buscar conhecimento, ir atrás de conhecimento. O livro de Gênesis é um livro fascinante. Eu gosto demais porque é uma história muito bonita. Ela chegou até nós com uma precisão muito grande. E como ela teria chegado até nós tão precisa? A resposta está nas genealogias. Sabe aqueles capítulos que ninguém lê? Aqueles capítulos que ninguém gosta de estudar? Então o pessoal começa no comecinho do ano animado, né? Fala, esse ano eu vou ler a Bíblia. Então ele leu Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, ele lê até a metade, porque a outra metade do capítulo 4 é a genealogia de Adão através de Caim. Caim gerou não sei quem gerou mais não sei quem, daí você pula. Vai lá para o capítulo 5, pior ainda, já pensou? Começa lá, porque Adão tinha 130 anos de idade, quando gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, deu a ele o nome de Sete, e depois que ele gerou a Sete, ele teve outros filhos e filhas, e viveu ainda 800 anos e morreu. Aí você pega o Sete, começa todo mundo, Sete tinha 105 anos de idade, quando ele gerou um filho, deu o nome a ele, morreu. Daí você vai para o outro, morreu. Morreu. Você fala, caramba, vou lá para o capítulo 6, começa ali. Daí já fica tudo complicado ainda a história lá. Mas vamos pegar o capítulo 5.
Porque eu gosto de estudar essas partes e eu as estudo sempre com a minha calculadora do lado. Se Deus deu números, é para calcular. Se Ele não tivesse interesse que nós calculássemos, Ele não teria colocado as idades. Isso é básico. Então tem números, vamos calcular. Por falar nisso, o último milagre de Jesus foi aquela pesca maravilhosa e Pedro pescou 153 peixes, né? 153 grandes peixes. Procura saber por que 153, porque se tem número é para calcular. Esse eu não vou contar. Então você vai ter que pesquisar a respeito, vai atrás para saber o que acontece, tá? Tem que dar assim, um pouquinho de ânimo para vocês, para irem atrás pesquisar outras coisas. Vamos voltar lá na genealogia. Quer ver que coisa interessantíssima? Se você fizer as continhas todas, você vai descobrir algo fascinante. Noé teve por pai Lameque, e o pai de Lameque foi Matusalém. Portanto, o avô de Noé era Matusalém. E o bisavô de Noé foi um cara muito importante, porque ele não morreu, ele foi embora para o céu. O nome dele? Enoque. Enoque era o bisa de Noé. Agora, olha que coisa fascinante. Lameque, o pai de Noé, ele tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que coisa espetacular? O filhinho Noé falando: ô pai, o senhor podia contar para mim aquela história de novo? Qual história, meu filho? Aquela lá. Estou falando história com H, tá? Aquela história lá da criação do mundo. Ah, claro, meu filho. Conversei com Adão pessoalmente. Deixa eu contar para você tudo que ele me contou. Inclusive, deixa eu deixar claro de novo. Olha, o teu tataravô Adão não tinha umbigo. Nem ele e a sua tataravó Eva. Eles não tinham umbigo, porque eles foram criados. Umbigo é quem nasce, eles não nasceram. Então era muito legal a gente chegar lá e falar: ô Tata, o senhor podia mostrar que o senhor não tem umbigo? Ele só levantava a camiseta e mostrava que não tinha umbigo. Mas de qualquer forma, isso é só para resolver um problema teológico sério que rola por aí, se Adão tinha umbigo ou não. A resposta é não, claro que não, ele foi criado. Bom, de qualquer forma, imagina se Noé quisesse saber um pouco mais, conversar com o avô dele, Matusalém. Vô, conta um pouquinho daquela história de novo. Sabe por quê? O pai de Noé faleceu alguns anos antes do dilúvio, eu não vou dizer quando, porque você pode fazer a continha, e o avô de Noé faleceu no ano do dilúvio. Já pensou que coisa espetacular? Ele falou: vô, conta de novo aquela história. Ah, pois é, meu filho, eu estava com 200 e, quase falei o nome, mas 200 e poucos anos, quando Adão faleceu. Já pensou que coisa espetacular? Você fala: mas isso é muito interessante. Eu falei: agora imagina o filho de Noé, Sem, que nasceu 98 anos antes do dilúvio. Imagina ele chegando para o avô dele, Lameque, pai de Noé, falando assim: vô, o senhor me conta a história de novo? Conta, meu neto, senta aqui, vamos conversar a respeito. Olha, Adão, no dia 1 Deus criou isso, dia 2 ele criou 3, o 4, 5, 6, contando toda a história de novo para Sem, filho de Noé. Por que eu falei de Sem? Por que é importante? Porque se você continuar estudando a genealogia no livro de Gênesis, você vai perceber que Abraão nasceu 2 anos depois de Noé ter falecido. No entanto, Isaque tinha 50 anos quando Sem, o filho de Noé, faleceu. Já imaginou que coisa interessante, Isaque conversando pessoalmente com Sem? Sem, você poderia contar de novo aquela história que você ouviu do seu avô? Claro, meu tataraneto, né, lá na frente. Posso sim. Olha, a história que meu avô contou, porque ele conheceu Adão pessoalmente, foi essa. Já imaginou? Percebe por que a história chegou até nós tão próxima? É que nós não lemos a Bíblia como um livro histórico. Nós contamos a historinha de Noé, a historinha do Cebolinha, a historinha do Cascão. Não parece tudo historinha? Não. Noé não é historinha, é história de um homem que viveu no nosso planeta. É verdade que todos os planos dele foram por água abaixo, por isso que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ele optou por fazer a vontade de Deus e não seus planos. E é fascinante, portanto, como essa história chegou até nós. Agora, pare e pensa, você poderia ou conseguiria acreditar numa história da origem do todo o universo, do jeito que a Bíblia nos relata? Então eu gostaria de gastar alguns minutinhos dando a vocês o porquê. A resposta é sim. No livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo,
no verso 2, nós fomos informados que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que nós aprendemos a respeito disso é algo espetacular. É que logo, muito obrigado, rapaz, pode jogar até o texto lá, esse eu sei decor, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não é uma coisa muito fascinante? Isso significa que logo no início do universo havia o quê? Moléculas de água. Você sabia que em 2010, um grupo de pesquisadores, examinando galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância da gente, quase 13 bilhões de anos-luz, ou seja, no início do universo, perceberam que havia moléculas de água nessas galáxias? Você fala, mas como é que você sabe disso? É simples, se você andar aqui por João Pessoa, você vai perceber que algumas lâmpadas que estão ali fora, tem umas que são LED, mas tem outras que vai perceber que são de vapor de mercúrio, outras são de vapor de sódio, depende da cor. Os elementos químicos, quando eles são aquecidos, eles emitem frequências de luz. A molécula de água faz isso, mas não em luz visível, tá? A outra frequência. Então, quando você olha no universo, você vê essas frequências aqui, você fala, isso é água. Rapaz, descobriram água, moléculas de água no início do universo, do jeito que a Bíblia nos diz. Percebe que a ciência está falando a mesma coisa que a Bíblia fala? A Bíblia diz que havia água no início do universo, a ciência descobriu que havia água no início do universo. Quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1, versos 9 e 10, tem uma afirmação tão bonita, tão interessante ali, que diz o seguinte, Deus falando, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E a essa porção seca Deus chamou terra e o ajuntamento das águas mares. Se você olhar os detalhes que estão ali, você vai perceber que o texto fala de uma porção seca. Ajuntem-se as águas e apareça a Pangeia. Que bonito, não é? Está na Bíblia. É para aparecer a Pangeia, uma porção seca. A Pangeia. E as águas todas, em outro lugar, nós chamamos de mares, o Senhor Deus chamou de Pantalassa. Desculpa, ao contrário. Deus chamou de mares e nós chamamos de Pantalassa. Percebe? Do jeito que a Bíblia nos diz. Quando nós chegamos lá no capítulo 2, a gente começa a estudar um pouquinho a respeito do ser humano. Eu gosto de citar isso aqui porque existe um erro muito sério que o pessoal tem cometido por aí. As pessoas têm dito lá no capítulo 2 de Gênesis que Deus fez o homem do barro. Eu quero dizer para você que quem diz isso vai para o inferno. Deus não fez o homem do barro, Ele fez o homem do pó da terra. Isso é extremamente relevante durante esse período que nós temos e que estamos vivendo de pesquisa espacial. Sabe por quê? Nós temos robozinhos lá em Marte, nós sabemos que tipo de pó tem no solo de Marte, nós sabemos que tipo de pó tem na Lua, porque o homem foi na Lua, nós sabemos também que tipo de pó tem em Vênus, tem em Mercúrio e em muitas das luas do sistema solar. Então nós sabemos o tipo de pó que existe nesse lugar. Por pó eu estou falando de elementos químicos. Sabe o que é fascinante? Somente o planeta Terra tem elementos químicos suficientes para que nós pudéssemos existir. No nosso corpo, no meu corpo, no teu corpo, existem cerca de 60 elementos químicos que nós encontramos no solo do planeta Terra. Você sabia que não dá para fazer ser humano do pó da Lua? Nem do pó de Marte? Nem do pó de Vênus? Nem do pó de Mercúrio? Nem de pó de lugar nenhum do sistema solar estudado até agora? Mas é possível fazer ser humano do pó da Terra. A ciência agora está começando a falar aquilo que a Bíblia sempre disse. Ser humano é do pó da terra. Percebe como esses primeiros capítulos da Bíblia são fascinantes? Não existe uma razão do porquê nós não precisamos ou não precisamos aceitá-los como falsos. Eles são verdadeiros, eles são totalmente verdadeiros. A sua proposta é real, ou seja, você pode examinar nas Escrituras, examina na ciência e compara os dois. Por isso que eu disse que toda ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. É fascinante isso, porque quando nós olhamos todas essas coisas, eu e você podemos ter ainda a nossa fé mais firmada na palavra do nosso Deus, porque Ele disse que é assim, e na área da ciência nós testamos e é assim. Por exemplo, no livro de Jó nos é dito que Deus pesou o ar. Evangelista Torricelli, lá nos anos 1600, fez uma experiência fascinante pesando o ar.
A Bíblia sempre diz que o ar tem peso. Eu sei que tem gente em pleno século XXI que não acredita nisso, mas o ar tem peso. A Bíblia está cheia de afirmações científicas. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz que tudo aquilo que é visível é feito do que não se vê. Isso é a física que nós trabalhamos, é aquilo que nós estudamos. Ou seja, a Bíblia é perfeitamente correta em todas as suas afirmações. Ah, porque a ciência disse isso? Não, porque a Bíblia sempre esteve correta. A Bíblia, ela é a verdade. E é por isso que eu e você podemos confiar nela. Ou seja, você pode verificar, ver se o que está sendo dito lá não é a mesma coisa que a ciência verdadeira tem descoberto. Por que eu tenho usado esse termo ciência verdadeira? Porque nós vivemos uma época muito interessante, onde a ciência hoje não é mais literalmente ciência, mas nós estamos vivendo um dogma. Quer ver? Deixa eu colocar de uma forma bem simples, duas partes importantes para nós entendermos aqui. A primeira parte é com respeito à origem do universo. A Bíblia diz que o universo foi criado. Eu acho interessante que nós estudamos aí um montão e vemos na televisão, History Channel, Discovery, Nat Geo e outros mais, de um Big Bang. Ou seja, o universo teria começado num Big Bang. Isso cria um pouquinho de problema, pelo seguinte: nós nessa área da ciência conhecemos algumas coisas que nós chamamos de leis da natureza. Por exemplo, a gravidade é uma lei da natureza. Eu sei que tem muita gente que não acredita nessa lei, então eu falo assim: suba num prédio de 20 andares e pule. Você vai ter 20 andares para acreditar nela. Se chegar lá embaixo, você ainda não acreditar, não tem mais nada que a gente possa fazer por você. Literalmente, nós só temos que te enterrar, porque a gravidade está aí. Eu acho interessante porque leis não foram criadas pelos cientistas. As leis são descobertas pelos cientistas. Nós descobrimos uma lei espetacular, que é a segunda lei da termodinâmica, é a lei da entropia. É uma lei fantástica. Ela diz assim: deixou por conta própria, estraga, piora, para de funcionar, etc, coisa e tal. Desorganiza, não é verdade? Bom, primeiro, eu acho que imagino aqui que todas as donas de casa conhecem muito bem essa lei. Você limpa a casa, arruma a casa daqui a pouco. Não estou nem falando do teu marido e dos teus filhos, tá? Só normal. Deixa lá que normalmente a coisa fica toda desarrumada. O pessoal que trabalha com construção civil, você já não construiu um prédio ou participou da construção de um prédio? Quando você entrega o prédio perfeitinho, tudo funcional, não é que daqui a pouco aparece rachadura, pedaço, azulejo de escola da parede, faz umas coisas assim malucas? O que está acontecendo? O pessoal que é mais jovem, que gosta de tênis e tudo mais, você compra um tênis, começa a usar, daqui a pouco o tênis fica velho. Não é triste? Você compra uma roupa nova, começa a usar, o que acontece? Fica velha. O pessoal do louvor pega a corda da guitarra, de vez em quando, quebra. Principalmente aquelas que são mais chatas para trocar. Geralmente aquelas que quebram antes do louvor ainda. Isso é uma confusão o negócio. Eu sei como é que funciona. Por que essas coisas quebram? Por que elas param de funcionar? O que está acontecendo? Segunda lei da termodinâmica. Essa lei diz o seguinte: qualquer coisa deixada por conta própria, à medida que o tempo passa, só piora. Espera aí. Vamos conversar sobre essa lei e a ideia do Big Bang. O Big Bang teria sido o quê mesmo? Não, um Big Bang. A gente fala que foi uma explosão, o pessoal fala: não foi explosão, foi um Big Bang. Tá bom. Então, diga-se de passagem, Big Bang e explosão são sinônimos, mas a gente vai chamar de Big Bang. Então tem um Big Bang, então o universo vem à existência. Pergunta: o universo teria vindo à existência completo, complexo, perfeitamente funcional ou altamente desorganizado, segundo a teoria do Big Bang? Altamente desorganizado. Legal, então aqui você tem um universo totalmente desorganizado. Com o passar do tempo, essa bagunça toda, logo no início, vai virar o quê? Segundo a segunda lei da termodinâmica. Essa bagunça vai se organizar ou essa bagunça vai ficar uma bagunça ao quadrado? Ou seja, mais bagunçado ainda? A resposta é simples: a bagunça vai ficar mais bagunçada ainda com o passar do tempo. Não existe um mecanismo que faz com que esse negócio todo aleatório, todo esquisito, movimento browniano, randômico, etc., coisa e tal, vai se organizar e virar uma coisa organizada lá na frente. A segunda lei da termodinâmica diz que isso não acontece.
Por outro lado, a Bíblia nos diz que o universo começou totalmente completo, complexo, perfeitamente funcional, e que com o passar do tempo, o que está acontecendo com ele? Está se desorganizando, do jeitinho que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Perfeito. E é fascinante por quê? Porque quando nós olhamos para isso, meus irmãos, isso daí deveria nos ajudar a olhar e falar assim, rapaz, aquilo que a ciência tem descoberto não é contra o que a Bíblia fala. Eu sei que tem muitos irmãos que chegam para mim nessa hora e falam assim, mas Deus não criou o universo perfeito? Criou. Ué, por que ele está todo bagunçado agora? Segundo a lei da termodinâmica. Não, mas então, no céu não vai ter segunda lei da termodinâmica? Eu imagino que vai. Porque se não tiver segunda lei da termodinâmica, eu não fico em pé e você não fica em pé, e você não estaria sentado sossegado em cima dessa cadeira, porque essa cadeira iria cair ou quebrar ou sair escorregando por aqui, se não tivesse a segunda lei da termodinâmica. Das pessoas falam, mas espera aí, então a segunda lei da termodinâmica não tem nada a ver com o pecado? Não. Essa é uma lei funcional. É porque a natureza funcione direitinho. Agora, essa é uma lei muito bonita, eu gosto de falar dela, pelo seguinte, é uma lei que expressa uma verdade espiritual espetacular. Você quer ver? Essa lei nos diz o seguinte, se a quantidade de energia no universo for constante, então a entropia do universo, essa capacidade de desorganização, sempre irá tender para o máximo. Ou seja, a tendência é dar errado. Rapaz, se você levantou e alguma coisa deu certo, dê graças a Deus, porque a tendência era dar errado. Mas olha só, furou o pneu do carro, agradeça a Deus, foi só um, poderiam ser os 4. Você chega para Deus e fala, mas Senhor, olha, todo esse congestionamento aqui, é só aquele pedacinho, poderia ser a estrada inteira. O que essa lei nos diz é algo fascinante, que é o seguinte, se a energia do universo for constante, literalmente a entropia sempre tende para o máximo. Isso significa a tendência de todas as coisas é parar de funcionar. Mas, se a quantidade de energia no universo não for constante, a entropia diminui e fica no zero. Chega e fala assim, como é que funciona? A Bíblia nos dá um exemplo de como funciona. Você fala, na Bíblia? Tem na Bíblia. Na Bíblia tem um exemplo espetacular de como funciona um Deus colocando uma quantidade absurda de energia num sistema para que ele nunca pare de funcionar. O povo de Israel está lá no Egito, 40 anos, andando para lá e para cá. 40 anos depois, Deus chega e fala assim, vocês entenderam agora a segunda lei da termodinâmica? O povo olha e fala assim, Senhor Deus, agora nós entendemos. É verdade, porque a roupa não gastou nem o sapato. Está vendo só? Porque a quantidade de energia não era constante. Havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A presença do Senhor Deus estava ali. Deus criou toda a natureza para ser dependente dEle. Deus não criou a natureza para ser independente dEle. É por isso que existe essa segunda lei da termodinâmica. Deixa eu falar a verdade. Alguém aqui já parou para pensar essas coisas? Se você não fez isso, porque você é normal. Eu não estou dizendo que eu sou anormal, mas lembra, ganhar conhecimento é importante. O que Deus quis com essa segunda lei da termodinâmica? Que nós entendêssemos que tudo que foi criado para ser dependente dEle. Eu e você fomos criados para isso. As estrelas foram criadas para isso. Os planetas foram criados para isso. Os animais, as plantas, tudo que existe foi criado para ser dependente dEle. Sabe por quê? Ele é a fonte de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para essa questão das origens, da criação, é fundamental que nós entendamos que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada jamais entrarão em contradição. Estou entrando na reta final, deixa eu colocar algumas coisinhas só para nós terminarmos com isso. Quando nós pensamos, portanto, nessa parte de conhecimento, a ciência e todas essas coisas, é muito importante nós aprendermos um pouquinho sobre isso, para saber como nós podemos responder de uma forma coerente, consistente, àqueles que pedem razão da esperança que há em nós. Isso é o que Pedro escreveu. Nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. A pessoa que legal, uma pessoa chega para você e fala assim, mas como é que você poderia crer em Deus? Imagina se você começa a conversa desse jeito. Você já ouviu falar sobre a segunda lei da termodinâmica? Rapaz, a pessoa vai tomar um susto, de repente você fala, mas o que a segunda lei da termodinâmica tem a ver com Deus? Deixa eu te contar.
Deixa eu dizer por que conhecimento é importante. Muitas vezes nós estamos alheios ao que está acontecendo aí fora, no que diz sentido ao conhecimento. Quer ver? Quando nós olhamos essa suposta evolução humana, os cientistas naturalistas têm nos dito que lá no passado os seres humanos não eram tão inteligentes como nós hoje. Eu que já fui professor universitário por um tempo, eu acho que essa afirmação não é verdadeira. Se você é professor universitário, você sabe do que eu estou falando. Atualmente, principalmente aqui no nosso país, as pessoas estão mais interessadas naquele canudo de papel que o Martinho da Vila canta, do que realmente conhecimento. É por isso que, a partir de 2005, eu parei de lecionar, falei, só vou fazer pesquisa. Muito mais sossegado, mais tranquilo, não quero ficar brigando com os meus alunos. Eles não estão interessados em aprender, eles querem um diploma, e eu quero que eles conheçam. Então, nós dois temos objetivos diferentes. Como meu objetivo é que eles conheçam, eles não querem conhecer, eu vou buscar conhecimento fazendo pesquisa. Desde 2005 é o que eu tenho feito. Voltando à nossa questão bem interessante aí. Quando nós vivemos num contexto como esse, algumas coisas nos são passadas e nós não percebemos. Deixe-me falar, por exemplo, dos antepassados dos seres humanos. Há mais ou menos por volta de 4.000 anos atrás, um aluno de uma civilização chamada Sumeriana, ou Suméria, ele fez uma lição de casa muito interessante. Isso ficou guardado num pequeno tabletezinho de argila. Ele desenhou um quadrado com as duas diagonais. E ele resolveu o problema que o professor tinha passado para ele. Desse lado, do lado do quadrado aqui em cima, existe o número 30. E aqui embaixo tem um número 42, alguma coisa lá. Isso aí tudo em hexadecimal, tá? Desculpe, sexagesimal, base 60. Aquele negócio do tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, ou grau, minuto, segundo, isso é base 60. E ele fez o cálculo dele e adivinha o quê? Há cerca de 4.000 anos atrás, os caldeus, os sumérios, os babilônicos, rapaz, eles sabiam resolver o teorema de Pitágoras. Sabe o teorema de triângulo retângulo, que a maior parte de vocês talvez não sabe do que eu estou falando, mas eles já sabiam. Em base 60 ainda, imagina só. E o problema também exigia que fosse dada uma solução que mostrasse o inverso da raiz quadrada de 2. E há 4.000 anos atrás, eu não sei qual a idade do aluno, nós só achamos o tablet dele, tá, um tabletzinho de argila, ele resolveu o problema. Já imaginou, há 4.000 anos atrás, você achar a raiz quadrada de 2 em base 60? A gente que usa base decimal, o pessoal não sabe qual a raiz quadrada de 2? Que número multiplicado por ele mesmo dá 2? Estou ajudando porque tem gente que nem sabe o que é raiz quadrada. Ou talvez já esqueceu o que é raiz quadrada, né? Faz tanto tempo atrás. Pessoal, eu estou falando de gente aí que viveu há 4.000 anos atrás. Nós encontramos uma civilização ali entre o Paquistão e a Índia, no rio Indo. Tem algumas cidades lá, por exemplo, Mohenjo-Daro, do Rolavira, mas uns sítios arqueológicos espetaculares. Pessoal, há 4.000 anos atrás, isso é 4.500 anos atrás, o pessoal fazia literalmente tratamento de canal no dente do siso, e a gente acha que está avançando. Há 4.000 anos e 500 anos atrás, as cidades tinham todo saneamento por baixo, não tinha esgoto correndo na superfície. Nós descobrimos que eles tinham vasos sanitários, eles usavam tijolos do mesmo tamanho para construir suas casas. E o pessoal disse que nós estamos avançando. Há 1.800 anos atrás, na Índia, algumas pessoas trabalhavam com ferro fundido, fizeram um pilar de ferro fundido de aproximadamente quase 8 metros de altura, um pouquinho mais, 7 metros e um pouquinho está fora da superfície, os outros 90 centímetros dentro da superfície da terra. Ferro fundido, 1.800 anos, não enferrujou até agora. Essa é a área que eu trabalho com ferrugem. Quer dizer, procuro acabar com a ferrugem. Há 1.800 anos atrás, eles sabiam como fazer isso. Nós sabemos que eles usavam fósforo para fazer o tratamento superficial. Hoje a gente usa cromo, níquel, cádmio, um monte de coisa assim. Eles usavam fósforo. A gente sabe o que está lá, só não sabe fazer igual.
Ou seja, 1800 anos atrás, tinha gente que sabia fazer coisa que nós não sabemos agora. Percebe um pouquinho do que está lá no passado? Daí esse povo vem nos dizer que nós somos descendentes da Lucy. Pergunta, o que foi a Lucy? A Lucy tinha um crânio que tinha uma caixa craniana do tamanho da caixa craniana de chimpanzé. Ela tinha um fêmur que era exatamente do tamanho de fêmur de chimpanzé. Os seus ossos da bacia eram exatamente iguais aos ossos das bacias dos chimpanzés. Ossos de braço e antebraço eram exatamente iguais e do tamanho dos ossos do braço e antebraço dos chimpanzés. Um pouquinho da sua coluna vertebral, que nós encontramos, e uma parte da caixa torácica, só algumas costelinhas, são do tamanho e do mesmo jeitão do chimpanzé. Conclusão, a Lucy foi deveria ser essa a conclusão, o chimpanzé, eu concordo, mas o povo diz que foi antepassado do ser humano. Eu falei, meu amigo, da minha família não tem ninguém desse jeito. Pode olhar, não tem ninguém parecido com a Lucy, somos outra espécie então, pode olhar, a sua pode ter evoluído. Só para concluir, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como cristãos, eu e você precisamos adquirir esse conhecimento, porque esse conhecimento nos ajuda a defender a fé com sabedoria, com grande entendimento, com grande precisão. Eu gostaria de terminar dando um exemplo muito bonito, que volta de novo lá no livro de Romanos. Romanos mais uma vez nos é dito ali, já citei para vocês, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso é fascinante. E o texto diz que os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Eu trabalho com alguns amigos também, colaboradores, que têm um posicionamento diferente do meu. Eu sou cristão. Alguns deles são shintoístas, outros são chatos, tem um pouquinho de tudo ali em cima, mas tem muçulmanos, tem de tudo um pouco. E é interessante as nossas conversas de vez em quando, porque o pessoal chega e fala assim, peraí, os ateus geralmente não participam disso porque eles gostam do Big Bang, mas entre nós ali, os outros que temos religião, a gente fica naquela discussão bem interessante, né? O pessoal chega e fala assim, tá, vamos resolver de uma vez por todas aqui quem criou. Fala, ótimo, eu gosto disso, vamos colocar um ponto final nessa discussão aí. Então, vai lá. Daí o muçulmano começa a apresentar todas as razões pelas quais Allah, o misericordioso, o grande Deus, teria criado todas as coisas. Daí ele explica por que Allah criou. Então vai em frente. Daí eu pergunto para ele, no final de toda a explicação, eu pergunto para ele, como você sabe que isso é verdade? Ele falou assim, porque está lá no Corão. Mas como você sabe que o Corão é verdadeiro? Você está querendo dizer que não é? Não, você disse que eu quero dizer que não é. Eu não disse nada, só estou perguntando. É verdadeiro ou não é? Não, mas eu não posso duvidar. Não, mas eu não posso duvidar não significa que é verdadeiro. Percebe? Então você está me dizendo que Allah foi o Criador, só que Allah é um em um, certo? Daí vem um outro e assim vai. Nossas conversas são bem desse jeito. Daí depois eu chego assim, sou meio tipo Elias, sabe? Eu peço para o pessoal construir o altar e tenta mandar fogo do céu. Vai, tenta, não deu certo ainda, mais uma vez, tenta de novo, acho que não está dando certo, grita mais alto, ele está dormindo, foi viajar, está de férias. Elias era um cara boa gente, ele gostava de fazer isso, eu aprendi algumas coisas com ele. Então eu chego para esse pessoal e falo, eu acho que não funciona. Você está me dizendo que o seu Deus, principalmente os meus amigos são indianos, lá é mais interessante ainda, né? Porque tem 35 mil deuses catalogados na Índia. Eu falo para eles, rapaz, lá é um Deus nos acuda, porque tem tanto Deus catalogado lá, que o que você faz com tanto Deus assim, né? Daí chega a minha vez, no finalzinho lá, fala, eu não tenho dúvida que o Deus da Bíblia tem que ser o Criador. Ele tem que ser. E a resposta é bem simples. O Deus da Bíblia, ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então a característica do Deus da Bíblia é ser 3 em 1. Essa é a característica dele. Isso daí é facilmente, a gente pode visualizar se eu desenhasse um triângulo para você aqui. Triângulo tem quantos lados? 3. Não existe triângulo de 2 lados. Não existe triângulo de 1 lado. Não existe triângulo de 4 lados. Se for triângulo, tem 3 lados. Mas se eu pegar um lado do triângulo sozinho, ele é triângulo?
Não, ele é segmento de reta. Mas se eu colocar junto com os outros dois, agora ele é triângulo. Se eu pegar esse outro lado aqui de baixo, sozinho, ele é triângulo? Não, ele é segmento de reta. Junto com os outros dois, ele é triângulo. E se eu pegar esse outro lado aqui sozinho, ele é triângulo? Não, ele é segmento de reta. Mas com os outros dois, ele é triângulo. Então essa ideia, o Deus da Bíblia nos diz o seguinte: se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Se não tiver 3 pessoas, não é Deus. Isso é o que nós chamamos, melhor, isso é o que ele chama lá em Romanos de natureza divina. Essa é a natureza dele, 3 em 1. Daí eu chego para os meus amigos e falo: o resto agora é fácil. Quer ver que legal? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, altura, largura e profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos: prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons, 3 quarks, 2 ups e 1 down. Base dos nêutrons, 3 quarks, 2 downs e 1 up. Se você pegar os leptons, partículas subatômicas com carga elétrica, tem 3. Se você pegar os neutrinos, partículas subatômicas sem carga elétrica, são 3. Se você pegar os estados básicos da matéria, tem sólido, líquido e gasoso. Se você pegar como que a célula funciona, no seu núcleo você tem o quê? RNA, DNA e proteínas. Se você pegar a codificação genética, que são os códons, tem 3 aminoácidos por códon. Que legal. Pessoal da música, melodia, harmonia e ritmo. Onde você olhar, você encontra 3 em 1. Eu falei: olha, quero que vocês provem que o Deus de vocês faz isso. Porque o Deus da Bíblia, ele é 3 em 1. Ele é. É por isso que ele deixou a assinatura dele em todo lugar, para que eu e você víssemos. É por isso que o livro de Romanos diz o quê? Porque tais homens são indesculpáveis. Está aí para estudar, pode ver. O pastor falou, deixa eu falar rapidinho aqui para vocês de alguns livros. Anos atrás eu escrevi um livro chamado Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Isso aqui é criacionismo científico, não tem versículo da Bíblia aqui. Tem cerca de 200 citações científicas, mostrando que o universo e a vida foram criados. É a evidência científica de criação. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de escrever esse outro livro, chamado Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. O que um físico pode falar dos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Não é teologia, isso aqui é físico falando dos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Tem muita coisa interessante. O homem, como ele foi feito, esse negócio, como é que pode? E as plantas foram criadas no 3º dia, o sol foi criado no 4º dia, como é que as plantas existiam? Está aqui no livro. Onde você coloca os dinossauros na criação? Os pterossauros, os plesiosauros, onde fica tudo isso? Onde é que você coloca vírus e bactéria? Vírus não, mas bactéria sim. Onde você coloca isso aí? Onde que nós colocamos, por exemplo, o ser humano dentro desse contexto todo? É muito legal a gente poder trabalhar nisso. Eu escrevi um outro livrinho, esse livrete aqui, chamado A Igreja e o Criacionismo. Esse daqui especificamente para mostrar a diferença entre criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico. Existem 3 tipos de criacionismos. Quando nós queremos falar do criacionismo científico, é isso aqui, ó. A gente vai lá e discute, tem publicação científica, etc. Coisa e tal. Quando nós tratamos do criacionismo bíblico, é esse outro aqui. E criacionismo religioso? Criacionismo religioso são aqueles mitos de criação. Não tem nada a ver com nada. Então esses 3 são especiais. E eu trouxe comigo aqui o lançamento desse livro, que é um livro para crianças, garotadinha de 4 a 8 anos. Se você não deu presente no dia da criança, que seja livro. Ó, ainda dá. E se vai dar para o Natal também tem. Eu trouxe algumas cópias, porque o lançamento dele será agora em dezembro. O título do livro é O Livro da Triste História da Evolução. Ele é bem ilustrado, só virar um pouquinho aqui para você ter uma ideia, tem até dinossauro nele, e é todo feito em forma de rima, para ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, esse capítulo 3 aqui, ele diz assim: os seres vivos são muito complexos. Deixa eu ler rapidinho, porque não demora muito para vocês. Diz assim: criaturas da terra são muito legais, são tão variadas, não existem iguais. Algumas magrinhas, outras gordonas, algumas pequenas e outras grandonas. Algumas têm uma célula só, mas são tão complicadas que até dá um nó. Muitas podem nos ajudar, mas outras podem até mesmo matar. Outras são plantas que você já viu, você as comeu e outras nelas subiu. Outras são animais que por todo lado estão,
voam, nadam, andam e se arrastam pelo chão. Criatura simples não existe. A ciência sabe e nisso insiste. Pé, mão, olho, ouvido e nariz, nada é simples. Isso é o que se diz. Tem gente que diz que vida evoluiu, mas até hoje ninguém nunca viu. Peixe virando ave é coisa de São Tomé, pois filho de peixe, peixinho é. É para a gente ensinar essa garotada a pensar diferente e preparado de uma forma diferente para a escola, saber raciocinar. E foi isso que eu coloquei aqui no finalzinho. Diz assim: histórias são sempre muito legais, algumas por certo são geniais, mas nem todas ensinam o que é verdade. Difícil é aceitar essa realidade. Por isso esse livro foi escrito para esclarecer o que tem sido dito. Dizer que do nada tudo surgiu, ciência não é, você já viu. Esse livro não é sobre religião, posso afirmar, não foi essa a intenção, mas nasceu do desejo de ajudar cada criança por si mesma a pensar. Verdadeira ciência é sempre leal a toda evidência que seja real. Se assim não for, só há uma opção: a triste história da evolução. Pessoal, a gente tem que trabalhar, botar essa garotadinha para pensar. É hora de botar esse povo todo para pensar. Então tem um pouco desse material, ele está lá fora. Gostaria que, se você tiver oportunidade, adquira conhecimento. Você não está me ajudando de forma nenhuma, estou querendo literalmente que as pessoas conheçam isso. Tá? Então é uma alegria fazer isso. Vamos orar? Eu estou passando a palavra ao pastor. Vocês já sabem para quem todas essas palmas têm que ser direcionadas, né? É para aquele que nos trouxe a existência, ele que faz todas essas coisas espetaculares. Então, que as palmas sejam todas dirigidas a Ele. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o Deus de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Não existe nada que o Senhor não saiba, não existe nada que seja difícil para o Senhor compreender, entender ou até mesmo assimilar. Não existe nada, Senhor, que o Senhor não conheça a nosso respeito também. O Senhor conhece a vida de cada um de nós, o Senhor conhece a luta que cada um tem, o Senhor conhece as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas fraquezas, como também os nossos pontos fortes. O Senhor conhece aquilo que nós desejamos, aquilo que nós aguardamos, o Senhor conhece também as nossas frustrações. Nada, absolutamente nada está oculto da Tua presença. Mas acima de tudo isso, o que nós temos aprendido, e aquilo que nós cantamos logo no início, que o Senhor é um Deus que é bom, e a Tua bondade excede toda e qualquer imaginação nossa, porque a Tua palavra nos diz de uma forma tão bonita, que a Tua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. A Tua palavra nos diz que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que jamais passou pela nossa mente, esses são os pensamentos, são os planos, são os desejos que o Senhor tem, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. A Tua palavra também nos diz de uma forma tão bonita, quando o Senhor disse lá em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, nosso desejo é que a cada dia o Senhor continue a se revelar a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos a Ti. Afinal de contas, o Senhor nos salvou para gastarmos uma eternidade toda na Tua presença. Que o início de todas essas coisas possa ser aqui mesmo. Venhamos a Te conhecer a cada dia mais, nos alegrarmos por quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, porque o Senhor é um Deus que nunca falha. Muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nunca prometeu que os nossos planos dariam certo, mas o que o Senhor prometeu é que nenhum dos Teus planos daria errado. E por isso nós nos alegramos no Senhor, sabendo que os Teus planos são os melhores. Continua abençoando a vida dessa igreja, seus pastores, da liderança, de toda a equipe que trabalha envolvida nos muitos ministérios, naqueles que são membros, naqueles que participam aqui dos cultos. Que, ó Deus, possa sempre haver motivo de alegria, de prazer, de satisfação, de estar na Tua presença, adorando ao Senhor. Muito obrigado, porque hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, o final da semana terminou ontem. Obrigado porque o Senhor nos convida a começarmos o primeiro dia da semana descansando na Tua presença, aprendendo um pouco mais do Senhor, entendendo um pouco mais da Tua vontade para a nossa vida.
e que a semana de trabalho que começa amanhã, para a maioria de nós, para alguns já começou, que ela possa ser abençoada por Ti também. Que sejamos guardados pelo Senhor, protegidos por Ti, mas acima de tudo pedimos a Deus para que o Senhor proteja a nossa mente e o nosso coração, para que durante essa semana nós não venhamos a pecar contra Ti, mas que possamos andar humildemente na Tua presença. E oramos pedindo a Deus especificamente para que as palavras dos nossos lábios e também o meditar do nosso coração possam ser agradáveis na Tua presença. Continua a nos ensinar, queremos aprender. Por favor, se revele a nós ainda mais. A Tua palavra nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. É isso que nós queremos de Ti para essa próxima semana. Assim nós oramos, apresentando esses pedidos, também a nossa gratidão e nosso louvor, e fazemos humildemente no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.